Junho de 1957, sertão do Piauí, município de Campo Maior. O que deveria ser apenas mais uma festa tradicional de vaquejada acabou se tornando o primeiro capítulo da guerra familiar mais sangrenta que o sertão piauiense já testemunhou. Quando Inácio Ferreira, jovem de 23 anos, caiu morto com um tiro no peito por causa de uma discussão sobre uma moça, ninguém poderia imaginar que aquele sangue derramado seria apenas o primeiro de muitos. A vendetta entre as famílias Ferreira e Araújo duraria 15 anos, deixaria 37 mortos, incluindo mulheres e crianças, e transformaria 3 gerações em assassinos e vítimas de uma vingança sem fim. Tudo começou naquele domingo de festa, quando o povo de Campo Maior e região se reuniu para a tradicional vaquejada na fazenda dos Ferreira. Animada pelo forró, cachaça e a adrenalina das disputas entre vaqueiros, a festa atraía gente de todas as classes. Ricos fazendeiros, comerciantes, vaqueiros e trabalhadores rurais dividiam o mesmo espaço em rara demonstração de igualdade no sertão de 1957. Antônio Ferreira, patriarca da família, era um homem de respeito, dono de 3 fazendas, 800 cabeças de gado e um rebanho invejável de cavalos puro sangue. Seus 4 filhos, José de 28 anos, Inácio de 23, Francisco de 20 e Pedro de 17, eram conhecidos pelo temperamento forte, mas também pelo trabalho duro e lealdade ao pai. A família Ferreira mantinha o poder na região há 3 gerações. Os Araújo, por outro lado, eram os novos ricos. Joaquim Araújo, comerciante astuto que começou com uma pequena venda e expandiu para 3 armazéns em cidades vizinhas. Havia comprado terras e começado a criar gado, desafiando o domínio dos Ferreira. Seus 5 filhos, Severino, de 27 anos, Cícero, de 25, Damião, de 22, Manuel, de 19 e Sebastião, de 16, eram educados e ambiciosos, mistura rara no sertão daquela época. A tragédia começou quando Maria das Dores, filha do juiz da comarca, apareceu na festa usando um vestido vermelho que chamou a atenção de todos os rapazes. Inácio Ferreira, conhecido por seu charme, dançava com a moça quando Damião Araújo, embriagado e enciumado, interrompeu o casal. "A moça vai dançar comigo agora", anunciou Damião, puxando Maria das Dores pelo braço. "Tire suas mãos dela", retrucou Inácio. "A senhorita decide com quem quer dançar." Maria das Dores, assustada, afastou-se de ambos. "Não quero confusão. Vou sentar com meu pai." Damião, humilhado pela rejeição pública, cuspiu no chão. "Mulher que dança com o cachorro dos Ferreira não serve para homem decente." O insulto foi como um raio no céu limpo. Inácio avançou contra Damião e os dois rolaram no chão em meio a socos e pontapés. Quando foram separados pelos irmãos, Damião tinha o nariz quebrado e Inácio um corte profundo no supercílio. "Isso não vai ficar assim!" gritou Damião enquanto era arrastado para longe. "Venha resolver quando quiser", respondeu Inácio. Ninguém esperava que Damião voltaria 1 hora depois, não para conversar, mas com um revólver calibre 38 escondido sob a camisa. Aproximou-se sorrateiramente de Inácio, que bebia com amigos, e disparou 3 vezes a queima-roupa. 2 tiros acertaram o peito e 1 o pescoço. Inácio morreu nos braços do irmão José antes que pudessem buscar ajuda. O assassino tentou fugir, mas foi capturado pelos vaqueiros dos Ferreira. Antônio Ferreira, com olhos frios como aço, deu a ordem que iniciaria a vendetta. "Não vamos entregar para a polícia olho por olho, dente por dente." Na mesma noite, Damião Araújo foi espancado, amarrado a um cavalo e arrastado por 3 quilômetros até a porta da casa dos Araújo. Seu corpo desfigurado foi deixado com um bilhete: "Quem derrama sangue Ferreira, paga com o próprio sangue." Joaquim Araújo, ao ver o corpo do filho, caiu de joelhos e jurou vingança diante dos outros filhos. "Eles mataram um, nós mataremos 2. 2 semanas depois, Francisco e Pedro Ferreira foram emboscados na volta de uma feira em Piripiri. Apenas Francisco sobreviveu, com um tiro no ombro e outro na perna. Pedro, apenas 17 anos, foi encontrado com a garganta cortada e os olhos arrancados.
A notícia do assassinato brutal do caçula dos Ferreira espalhou-se pelo sertão como fogo em capim seco. Antônio Ferreira, enlouquecido pela dor, contratou jagunços de Pernambuco e Ceará, homens conhecidos pela crueldade e eficiência. O contra-ataque veio durante a festa de São João. Severino e Cícero Araújo foram sequestrados na saída de um forró em Campo Maior. Seus corpos foram encontrados 3 dias depois, pendurados em árvores na entrada da cidade, completamente mutilados. Agora estamos quites, declarou José Ferreira na feira. 3 dos nossos, 3 dos deles, que cada um siga sua vida. Mas Joaquim Araújo não via assim. Só estaremos quites quando o último Ferreira estiver debaixo da terra. Em setembro de 1958, a violência escalou para outro nível. Uma fazenda dos Ferreira foi incendiada durante a noite, matando 2 vaqueiros e destruindo metade do rebanho. Semanas depois, o armazém principal dos Araújo explodiu em Campo Maior, matando Manuel Araújo e 3 funcionários. O governo estadual enviou um destacamento policial para tentar controlar a situação, mas os policiais logo descobriram que enfrentavam famílias poderosas com conexões políticas. Muitos dos que tentaram intervir acabaram mortos ou transferidos após ameaças. Em 1960, a vendetta já havia deixado 14 mortos, 7 de cada família, incluindo 3 filhos de Antônio Ferreira e 4 de Joaquim Araújo. As 2 famílias se entrincheiraram em suas propriedades, transformadas em verdadeiras fortalezas. Casamentos e batizados aconteciam sob proteção armada. Crianças iam à escola escoltadas por capangas. A segunda geração cresceu respirando ódio. Os filhos de José Ferreira, Antônio Filho, Inácio II e Miguel foram criados ouvindo histórias dos tios assassinados. Os sobrinhos de Joaquim Araújo, filhos de Severino, Cícero e Damião, aprenderam a atirar antes mesmo de aprenderem a ler. Em 1962, Joaquim Araújo morreu de infarto durante uma discussão com credores. Sebastião, seu único filho sobrevivente, assumiu os negócios da família aos 21 anos. Mais calculista que o pai, Sebastião entendeu que a guerra aberta não beneficiava ninguém. Propôs uma trégua a José Ferreira, agora patriarca após a morte do pai Antônio por cirrose. Já perdemos demais, disse Sebastião durante um encontro mediado pelo padre. Vamos acabar com isso antes que não sobre ninguém. A trégua durou quase 1 ano. As famílias evitavam frequentar os mesmos lugares, os negócios seguiam separados, mas os assassinatos cessaram. Foi nesse período que Sebastião Araújo se casou com Teresa, filha de um comerciante de Teresina, e José Ferreira expandiu suas terras, comprando uma fazenda em Piauí. A Paz Frágil foi destruída na Páscoa de 1963. Durante a procissão na Igreja Matriz, Miguel Ferreira, filho de 15 anos de José, foi assassinado com um tiro na nuca. Ninguém viu o atirador, mas todos sabiam quem havia ordenado. A trégua acabou, anunciou José Ferreira no enterro do filho. Agora é até o fim. O massacre do casamento de Sebastião Araújo, em dezembro de 1964, entrou para a história do Piauí como um dos crimes mais brutais já cometidos. Durante a festa, que reunia mais de 200 convidados, homens de José Ferreira cercaram a casa paroquial onde acontecia a celebração. Armados com rifles e granadas artesanais, atacaram sem piedade. 18 pessoas morreram, incluindo Sebastião Araújo, sua noiva grávida de 3 meses, o padre que celebrava o casamento e convidados que nada tinham a ver com a disputa. Entre os mortos estavam 3 crianças, filhas de amigos da família. A resposta dos Araújo sobreviventes foi igualmente brutal. Na manhã de Natal, a casa de José Ferreira foi invadida durante o café da manhã. José, sua esposa Conceição e 2 netos foram executados a tiros de espingarda. Apenas Antônio Filho, que havia saído para verificar o gado, sobreviveu para continuar a vendetta. Por 15 anos, as 2 famílias se caçaram como animais. Emboscadas em estradas, envenenamentos, incêndios criminosos, assassinatos durante missas, batizados e enterros. A violência se espalhou para parentes distantes e amigos e até empregados das 2 famílias.
Ninguém que tivesse qualquer ligação com os Ferreira ou Araújo estava seguro. O último ato da tragédia aconteceu em junho de 1972, exatamente 15 anos após o primeiro assassinato. Antônio Filho Ferreira, último sobrevivente direto da família, havia se mudado para Fortaleza tentando escapar da maldição. Trabalhava como contador, casou-se e teve uma filha. Acreditava ter deixado o passado para trás. Numa tarde de domingo, enquanto passeava com a família na praia de Iracema, foi abordado por um jovem que pediu fogo para acender um cigarro. O rapaz, de apenas 17 anos, era neto de Damião Araújo, o homem que havia iniciado tudo ao matar Inácio Ferreira na vaquejada. Os Araújo não esquecem, sussurrou o jovem antes de disparar 4 vezes contra Antônio Filho, na frente de sua esposa e filha de 2 anos. O assassino foi preso e condenado a 30 anos. Durante o julgamento, revelou que havia sido criado com um único propósito: vingar a família e eliminar o último dos Ferreira. Com a morte de Antônio Filho, a vendetta oficialmente terminou por falta de alvos. Das 2 famílias que um dia foram prósperas e respeitadas, restaram apenas viúvas, órfãos e parentes distantes que fugiam ao menor sinal de que alguém descobrisse sua ligação com os nomes malditos. O saldo final da guerra: 37 mortos diretamente ligados à vendetta, 2 famílias extintas, propriedades abandonadas ou vendidas a preços irrisórios, negócios falidos e uma cicatriz profunda na história de Campo Maior. Hoje, mais de 5 décadas depois, poucos se lembram dos detalhes, mas todos conhecem a lição. Nas escolas de Campo Maior, professores contam a história dos Ferreira e Araújo como advertência sobre os perigos do ódio e da vingança. No local onde aconteceu a vaquejada que deu início a tudo, existe agora uma pequena capela, construída com pedras das fazendas das 2 famílias, onde uma placa diz simplesmente: para que nunca esqueçamos que o ódio destrói tudo que toca.